66, versículo 20. Salmo 66, versículo 20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Esse versículo está dizendo que Deus não recusa a oração, Deus não rejeita a oração. E nem se apartou de mim o seu amor. Existe algo que nos afasta de Deus, o que é? Versículo 18. Se eu considerar iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Ele atendeu a voz da minha oração. Então, você pode orar hoje. Que Deus, Ele te ouve. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Se Ele fosse nos tratar assim, nós já não existíamos mais. Mas Deus nos trata com amor. Então o salmista está trazendo duas revelações aqui. Deus não rejeita a oração e Deus não se afasta de nós o seu amor. A Bíblia diz que a ira de Deus dura um só momento, mas o seu amor dura a vida toda. Então Deus te ama e Ele quer ter intimidade com você. Ele quer que você ore. Porque oração é uma base para a gente desenvolver um relacionamento com Deus. Nós conhecemos a Deus através de relacionamento e a oração, ela é uma base para isso. Eu quero te convidar nesta manhã, receba isso como palavra do seu coração. Deus não rejeita a minha oração. E Deus me ama. Apesar de pecarmos, apesar de fazermos coisas que desagradam a Deus, Ele não deixa de nos amar. Deus te ama. Nada pode nos separar do amor de Deus. Senhor, nós estamos na Tua presença. Viemos aqui, Senhor, para dizer que não temos outro Deus além de Ti. Tu és o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nos encontramos aqui, ó Deus, nesse santuário, nesse templo, para juntos adorarmos, reverenciarmos o Senhor, sermos satisfeitos da bondade da Tua casa. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ouve, o Senhor não rejeita a oração. Podemos orar e o Senhor nos ouve. Podemos orar e ter a certeza de que existe alguém ouvindo do outro lado. Tu és aquele que responde às nossas orações. Obrigado a Deus por tão grande amor. Amor irresistível. Que amor é este? Que nos constrange, nos atrai à Tua presença. Obrigado, Senhor, porque somos tratados como filhos amados. E de fato nós somos filhos de Deus. Pai, que nesta manhã sejamos abraçados pela unção do doce Espírito, Teu Espírito Santo, que possa, Deus, nos levar à Tua presença de uma forma mais profunda. Possamos mergulhar nas profundezas de Deus e, ó Deus, conhecermos mais o Senhor. Abençoa-nos neste culto, Senhor. Abençoa cada família. Abençoa a ministração dos louvores, da Tua palavra, os dízimos, as ofertas, tudo que vai acontecer aqui, Pai, que seja como louvor e glória a Ti. Abençoa a nossa cidade, que haja paz sobre ela. Pai, oramos contra tudo aquilo que tem se levantado nesses dias, contra a revelação do Evangelho nessa cidade. Profetizamos, ó Deus, um tempo de cura, de restabelecimento, Senhor, da Tua palavra. Abençoa a nossa nação, que tem vivido dias de muita euforia na política. Ó Deus, nós entendemos que é através da igreja que a mudança vai acontecer. Então nós nos posicionamos e oramos pela nossa nação. Que venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade,
assim na terra como é no céu. Pois teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Te adoramos e te louvamos. Tu és o Deus que não rejeita a nossa oração e que não se afasta de nós o teu amor. Muito obrigado, Senhor, por essas coisas maravilhosas. Isso nos faz, ó Deus, nos aproximar mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, querido, no seu lugar e vamos continuar nessa adoração. Aleluia. Bom dia, querido. Graças e paz, amém? Bom dia. Amém. Deus abençoe a sua vida, sua casa, a sua família, o seu casamento. Os que não são casados ainda, Deus abençoe que você possa casar em breve, né? Para quem quer também, né? Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. É bom demais. Oh, meu Deus, eu já sinto a presença do Senhor aqui neste lugar. Quero convidar você, querido, a despir a sua alma nessa manhã diante de Deus. Eu te faço uma pergunta: quem é que chegou aqui nessa manhã? Quem é que chegou por trás dessa maquiagem aqui nessa manhã? Ou no caso dos homens, né, que não utilizam aí a maquiagem, quem chegou aí? Esse rosto que às vezes está sorrindo por fora, quem é que chegou aqui nessa manhã? Se apresente diante do Senhor da forma como você internamente chegou aqui. Presente diante dele, se derrame na presença dele, e você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai visitar a sua vida nessa manhã, o seu coração. No momento de louvor, ele pode arrancar os seus mais terríveis medos, pode tirar essa ansiedade, pode te livrar da depressão. Porque o nosso Deus continua vivo, Ele continua realizando milagres. Aleluia. Oh, aleluia. Ser entronizado no meio dos louvores do teu povo, Jesus. Nós te convidamos, Espírito Santo, vem. Ser bem-vindo aqui neste lugar. Toma o governo deste culto, toma, Senhor, o teu lugar aqui nesta igreja, toma o teu lugar no meio do teu povo, Jesus. Oramos o teu nome, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Oh, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Oh, tua presença, Deus. Você pode dizer isso? Pode dizer? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados
compara
Senhor nos diz, aleluia, que estavam todos reunidos num só lugar. Isso me fala de propósito. Reunidos num só lugar, isso me fala que existiam pessoas reunidas num só propósito, propósito de buscar a presença de Deus. É o que está acontecendo aqui nessa manhã. Aleluia. E a palavra do Senhor que diz que de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa. Opa, isso fala de ambiente. Encheu toda a casa. Só que é o seguinte, a presença do Senhor não encheu somente a casa física, a casa, o templo, a igreja, a casa, o local onde eles estavam reunidos. O Senhor encheu as pessoas que estavam ali reunidas. Aleluia. Isso me diz o seguinte, que a presença de Deus está aqui neste lugar. Nós estamos reunidos aqui na presença do Senhor e Ele quer encher a sua igreja, cada um, o indivíduo, você nessa manhã aqui neste lugar. Esteja disponível para que isso aconteça na sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a Ti e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que
graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça, Senhor, me basta. Eu só tenho descanso em ti, Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. E darei a vocês descanso, porque é somente na presença do Senhor é que encontramos o verdadeiro descanso. É somente nos braços do Senhor é que encontramos o verdadeiro descanso para a nossa alma.
seu corpo físico cansado e ter também a alma cansada. Esse versículo que eu falei com vocês agora há pouco, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. O Senhor Jesus, ele completa: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O apóstolo Paulo, em uma de suas epístolas, se eu não me engano, em Coríntios, ele diz o seguinte: embora exteriormente estejamos desgastados, estejamos cansados, estejamos abatidos por tantos açoites, por tantas perseguições, por tantas coisas, tantas viagens, ele completa dizendo o seguinte: que embora isso esteja acontecendo, o seu homem interior estava sendo renovado de glória em glória, dia após dia, perante a presença do Senhor. Portanto, querido, embora o seu corpo físico esteja talvez desgastado de uma semana de trabalho, ou talvez até mesmo de perseguições lá no seu trabalho, ou lá na rua, não sei, nesta manhã o Senhor quer renovar e te dar descanso para a sua alma. Aleluia. E é nos braços dele que encontramos o verdadeiro descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços em teus braços, oh, em teus braços é o meu descanso. Aleluia, aplauda o Senhor nessa manhã. Quando nós passarmos do Cronos, que é esse tempo que nós vivemos hoje, com hora, com relógio, para o Kairos, que é o tempo, o relógio de Deus, aí nós não vamos mais precisar de parar. Queridos, há uma presença tão doce de Deus aqui neste lugar. Oh meu Deus, aleluia. Eu queria pedir a você para aproveitar esse momento, no nome de Jesus, a sair do seu lugar, cumprimentar os seus irmãos, a abençoar e ser também abençoado nessa manhã, em nome de Jesus. Isso, sai do seu lugar, não fica parado não. Glória a Deus. Amém? O culto não parou, o culto continua. O culto é a extensão da nossa casa. O culto começa lá, prossegue aqui, volta para lá. Então, faz parte desse processo.
Irmãos, o pastor Luiz, ele está em viagem. Ele foi ao Rio de Janeiro, na reunião de família, aniversário ali do seu cunhado. Ele pediu para compartilhar isso, 80 anos. Ele não pôde ir no aniversário de casamento do pai e da mãe, mas sentiu-se na condição de ir, para não faltar mais. Mas ele já está viajando. Logo mais à noite vai estar conosco aqui, né, no culto. Então, ore pela viagem dele de retorno. Logo mais, reunião de obreiros e diáconos, 18h45, 6:45, culto à noite também. Se você vier agora de manhã, eu quero te incentivar. Volte à noite. Né? Volte à noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Os demais avisos estão lá na TV, no hall de entrada da igreja. E mais 2 avisos aqui. Próximo sábado, dia 25 de agosto, vai acontecer o culto das mães. Então, você que é mãe, agende aí, sábado, às 16 horas. É isso? Cadê a tia Magda? Isso? 16 horas aí, culto das mães. Vale a pena você vir aqui, eu tenho certeza que vai ser bênção. Batismo nas águas. Quem crê e for batizado, será salvo. Quantos creem aqui em Jesus? Quem ainda não foi batizado? Quem ainda não foi batizado? A palavra do Senhor precisa se cumprir na íntegra. Quem crê e for batizado. O batismo não salva unicamente, mas conforme ensina a Bíblia, devemos batizar, em confirmação da nossa entrega ao Senhor Jesus. Então, dia 15 de setembro, vai acontecer o batismo, né? Estamos aí vendo a viabilidade no local, e você deve dar o seu nome, se você ainda não batizou, deixar ali seu nome já como escrito, e nós vamos batizar mais aí, creio que mais de 15 pessoas. Então, vale a pena você batizar. Amém? Querido, quando é que você vai parar de dar a Deus esmolas? A Bíblia diz que esmola nós damos aos pobres. Mensagem que o pastor pregou domingo à noite aí, né? A gente não combinou nada. Mas nós temos que parar de dar a Deus as sobras. Ah, eu vou pagar primeiro a minha luz, vou pagar a minha água. Dízimo não é imposto. Dízimo é algo que Deus estabeleceu na sua palavra para aqueles que o servem, em reconhecimento de que tudo pertence a Ele. Não é só 10% que pertence a Deus, é 100%. E Deus nos dá a graça de administrarmos 90%. Então eu quero te desafiar nesta manhã a dar o seu melhor, né? Não dar a Deus aquilo que sobra. Ah, eu paguei minhas contas, agora sobrou um pouquinho, eu vou dar para Deus. É errado. Essa é a atitude de Caim. E a Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta de Caim, porque ele deu sobra no finais de uns tempos. Então não faça isso, querido. Não seja amaldiçoado, seja abençoado. Agrade a Deus. A única forma de nós agradarmos a Deus é Ele se agradar de nós primeiro. E como é que nós podemos fazer com que o Senhor se agrade de nós? Tendo uma atitude de coração. Quero orar por você nesta manhã. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe tudo a nosso respeito. Ó Deus, nós não queremos impressionar a ninguém no tocante a dar oferta, a dar dízimo. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe quanto nós ganhamos, quanto nós damos. E se nós até aqui não temos sido fiéis ao Senhor, ó Deus, nós queremos reconhecer que temos falhado, ó Deus, e queremos, numa atitude de honra,
vontade, em reverência à palavra do Senhor. Queridos, a palavra que eu tenho para você essa manhã é breve, mas há uns 2 domingos atrás, se não me engano, enquanto o pastor pregava uma mensagem aqui, me veio na mente essa passagem bíblica e eu senti o Senhor falando ao meu coração: esboça uma mensagem nesse tema, nesse texto, que eu quero falar com a minha igreja, no nome de Jesus. E eu creio que Ele é o dono da palavra. Então, quando a gente lê a palavra do Senhor, a gente está pregando aquilo que Ele deseja para a igreja. Então, o simples fato de eu ler a palavra aqui nessa manhã, já diz, o Senhor já vai dizer a você o que Ele quer dizer no nome de Jesus. Eu quero apenas complementar com algumas coisas que Ele colocou no meu coração, em nome de Jesus. E nós vamos ser abençoados. Amém, queridos? Isaías, no capítulo 6, do versículo 1, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes, ou as orlas de suas vestes, enchiam o templo. Versículo 2: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí você me pergunta assim, fala assim: agora eu sei o que é que a gente canta, a fumaça me esconde. Ai, que loucura, que a gente cantava aquilo e não sabia. É a glória do Senhor enchendo o templo, né, a casa do Senhor. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém, queridos? Amém. Vamos assentar. Que o Senhor abençoe a pregação da palavra dele, em nome de Jesus. Queridos, eu acredito que todos nós temos uma data muito importante de um acontecimento ou algo que marcou as nossas vidas de uma maneira extraordinária. Seja o casamento, eu, por exemplo, eu tenho uma lembrança tão boa do meu casamento. Só para os irmãos terem uma ideia, vou abrir um parênteses aqui. Nessa época do meu casamento, eu já usava óculos, eu tinha cerca de 3 graus de miopia e astigmatismo nos olhos. E no dia eles falaram comigo: você não pode casar com óculos, fica feio nas fotos. E eu caí na bobeira de tirar os óculos. E eu tirei os óculos e, irmãos, eu confesso que eu só vi que era a Denise que estava chegando quando ela chegou bem pertinho de mim aqui. Eu falei assim: graças a Deus que é a minha esposa mesmo. Louvado seja Deus que não é outra que entrou. E
também outra coisa que me marcou no dia do meu casamento, eu lembro, a minha mãe também tinha muitos graus nos olhos, e ela também entrou sem óculos e agarrada comigo, assim, nós dois agarradinhos, assim. Foi impressionante, irmãos, um segurando no outro para não tropeçar, para não cair nem nada, até chegar aqui à frente. Isso me marcou, foi algo engraçado e legal do dia do meu casamento. É claro que uma data também muito especial para a minha vida. Um aniversário específico, né? Onde você obteve uma surpresa, fizeram uma surpresa para você não sabia, também já fizeram isso para mim há poucos anos atrás. Eu achei muito interessante, marcou a minha vida. Ontem foi um dia que marcou a minha vida, marcou o ministério de casais desta igreja. Eu vou registrar para sempre na minha memória o dia 18 de agosto de 2018. Nós tínhamos aqui quase 100 pessoas, queridos, quase 50 casais aprendendo a palavra de Deus, a gente aprendendo juntos. Falamos sobre sexualidade no casamento, falamos sobre finanças, falamos sobre honra. Quem não veio, eu falo mesmo, perdeu, viu? No próximo você vai vir em nome de Jesus, vai ser bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Mas então, queridos, eu não sei, talvez na sua vida cristã, você também tenha uma data que marcou a sua vida. Por exemplo, o seu batismo. Eu lembro, irmãos, eu batizei dia 13 de fevereiro de 94. Foi a data do meu batismo. É um dia, marcou a minha vida. Né? Tem gente falando aí, você tá velho, pastor? Puxa vida, eu já estou vendo aí os jovens então, falando aí um com o outro aí. Mas, queridos, uma data que me marcou, num retiro que a igreja toda fez lá no município de Reduto. Município ou distrito? Acho que é distrito, não sei, de Manhuaçu. Mas foi uma data que me marcou. O batismo com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo num retiro em novembro de 99. Me lembro disso. Foram datas que ficaram registradas na minha memória. Isaías, o texto que nós acabamos de ler, teve esse momento na sua vida. No capítulo 6 do seu livro, quando ele registra a queda de um monarca, e eu acho isso interessante. O rei Uzias morreu e ele começa este capítulo dizendo isso. Depois de mais de 50 anos reinando sobre Judá. E Isaías parece ter sentido isso. Ele parece ter sentido a morte desse rei. Pois ele começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Queridos, Uzias foi um rei que seguiu ao Senhor. Se você ler o livro de segundo livro das crônicas dos reis de Israel e de Judá, no capítulo 26, você vai ver o registro da história do rei Uzias. Ele foi um rei que seguiu ao Senhor, porém, a partir do versículo 16, a Bíblia diz: até que o seu coração se encheu de orgulho. E ele resolveu, queridos, presta atenção nisso que eu vou te dizer. O rei Uzias resolveu, por conta dele, por conta das vitórias que ele já tinha obtido no seu ministério, digamos assim, no seu reinado, ele resolveu por conta própria, deixou esse orgulho inundar o seu coração, deixou o orgulho tomar conta da sua vida, da sua mente, e ele resolveu por conta própria queimar incenso ao Senhor no templo do Senhor. Queridos, essa função, essa tarefa era exclusivamente dos sacerdotes e tinham que ser descendentes de Arão, e Uzias não era. Ao fazer isso, queridos, Uzias, ele foi acometido de lepra. No momento em que ele acendeu o incenso para queimar ao Senhor no templo,
A intenção era boa, mas a maneira não era certa. E no momento que isso acontece, ele foi acometido de lepra e então, dentro do templo, ele foi expulso do templo, da presença do Senhor, e excluído da sociedade por ter se tornado uma pessoa impura, acometido de uma doença sem cura naquela época. Todos nós sabemos, a maioria dos irmãos aqui já sabem que a gente prega isso de vez em quando, que quando uma pessoa era acometida de lepra, ela tinha que ser banida da sociedade, porque era uma doença muito contagiosa, e uma doença em que as pessoas que eram acometidas dela eram consideradas impuras. Então olha só, um homem que estava no auge do seu esplendor, digamos assim, das suas conquistas, ao invés de devolver a glória para o Senhor, ele resolve atrair a glória do Senhor por si próprio, de uma maneira que o Senhor naquela época não aprovava. Ele tinha dado essa tarefa para os sacerdotes. E aí eu abro um parênteses aqui nessa manhã, dizendo para você que a pessoa acometida pelo pecado, ela se torna impura. E até o seu semblante se torna diferente. Eu me lembro como se fosse hoje, de um parente meu, que frequentava aqui a nossa igreja. Frequentava a igreja, estava constantemente chamando a gente lá em casa, ainda era solteiro nessa época. Ele ia lá na casa dos meus pais e ele gostava muito de chamar a gente para orar. Vamos orar, vamos. Chegava sempre com a Bíblia na mão. Era um homem que estava sendo convidado constantemente para pregar em alguns lugares. Teve até algumas oportunidades para poder pregar a palavra do Senhor em outros lugares. E ele era um homem assim, você olhava para ele, você via o brilho de Deus nele, a vontade que ele tinha de adorar ao Senhor, era algo impressionante. Mas aí ele saiu da presença do Senhor. Não sei por qual motivo, mas ele se desviou da presença de Deus. E então ele voltou para as drogas, voltou para o vício do álcool, cigarro. Queridos, e você olhava para ele, depois de um certo tempo, você olhava para ele e o semblante dele era outro. Você olhava para ele, você já não via mais aquele brilho que na verdade não é o brilho que você tem, é o brilho que o Senhor coloca na sua vida quando você se torna um servo dele, quando você vem para a presença dele, quando você se dedica a ele. É para que a glória dele resplandeça, não para que você apareça. Moisés, ao descer do monte, as pessoas olhavam para ele e não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, devido à glória de Deus que resplandecia sobre o rosto de Moisés. Mas o pecado faz isso com a gente, muda o nosso semblante. Existem doenças na alma e até mesmo físicas que são causas de uma vida de pecado. Inclusive, eu me lembro aqui agora de um estudo que foi feito recentemente, agora há pouco tempo, que diz que algumas doenças psicossomáticas, doenças da alma, são causas da falta de perdão. Pessoas que não conseguem liberar outras pessoas no seu coração e são acometidas de doenças. Impressionante. O pecado faz isso com a gente. A palavra do Senhor diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O próprio Isaías escreve isso. Parece, então, voltando à história, que ao se tornar leproso dentro do templo,
as pessoas podem ter se afastado do templo por ter ficado com medo. Afastaram da presença do Senhor. E aí eu começo a lembrar daquele versículo que está escrito em Provérbios 29:2, quando diz o seguinte: quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando os ímpios governam, o povo geme. Foi isso que aconteceu com Uzias. Enquanto Uzias servia ao Senhor no templo, enquanto Uzias servia ao Senhor, o povo se alegrava, o povo tinha prazer de entrar no templo. Mas então o rei, a figura máxima do povo, se torna uma pessoa impura, um ímpio. E aí o povo já não se aproxima mais do templo, já não se aproxima mais da presença do Senhor. E neste contexto, Isaías entra no templo após a morte do rei. E ele tem uma visão esplêndida, queridos, da glória do Senhor. Ele vê o Rei dos Reis assentado no mais alto e sublime trono. Ele começa a enxergar que, embora os reis da terra sejam pecadores, orgulhosos, embora o reino humano esteja numa crise, esteja passando por uma crise, entra rei, sai rei, o reino dos céus não está em crise. O reino dos céus se encontra perfeitamente organizado, perfeitamente sintonizado. O reino dos céus tem um rei que é perfeito e eterno, que tem o controle de tudo nas mãos. Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Este Senhor que diz, haja e há. Ele diz, faça e se faz. Ele diz, seja e é. Eu repito para você, o reino de Deus não está em crise. Nós passamos por crises, mas o reino de Deus, esse não está em crise. Aleluia. Quando Isaías tem um encontro então com o rei, quando ele vê a sua glória, quando ele vê o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, enchendo o templo, o lugar onde ele estava, quando ele vê os serafins declarando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. É como se toda aquela santidade revelasse para ele o quanto ele era pecador. Ele então tem a consciência do seu pecado, pois foi confrontado com a glória do Senhor, a ponto de no capítulo 59 do seu livro, no versículo 2, ele declarar exatamente o que eu falei agora há pouco: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Existe uma separação, querido, entre Deus e o homem, que se chama pecado. E hoje em dia, falta em nosso coração e no nosso meio, na igreja, essa consciência do pecado. Quando foi, querido, a última vez que vimos alguém quebrantado e chorando pelos seus pecados? Quando é que foi a última vez que nós vimos uma pessoa
que entrou na presença de Deus, que entra no templo e ao contemplar a glória de Deus, e ao contemplar a presença de Deus, essa pessoa se joga no chão e diz como Isaías disse: ai de mim! Por que falta em nós esse grito? Ai de mim! Porque nos falta a visão de que Deus é santo. Porque falta em nós muitas vezes essa visão, enxergar que a santidade de Deus, ela não pode com o pecado. Nós não podemos contemplar a presença de Deus, a glória de Deus, sem sermos confrontados com os nossos pecados. Queridos, nós seguimos a um Deus que é bondoso, que Ele é misericordioso, Ele é galardoador, Ele é perdoador, Ele é poderoso, mas nós nos esquecemos muitas vezes que Ele também é fogo consumidor e que Ele odeia o pecado. O próprio Isaías descreve isso no capítulo 61, no versículo 8. O Senhor, Ele odeia o pecado, odeia a maldade. E o que é o pecado? É isso, é maldade. Outro ponto importante para a gente ressaltar aqui nessa manhã, já estou caminhando para o fim, tá, gente? É que no capítulo 5, Isaías, ele distribui um monte de ais para o povo de Deus. Eu vou ler alguns para vocês. Isaías no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. No versículo 11, ele diz o seguinte: ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Depois do versículo 18, ele diz o seguinte: ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. E dizem que Deus apresse a realização da sua obra para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Versículo 20, ele diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Versículo 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas, dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam injustiça ao inocente. Ele começa a revelar vários pecados que eram cometidos pelo povo. Ele começa a enxergar, ele começa a ver, observando aquele povo na época, vários pecados que eles cometiam. Eu não estou dizendo que esses versículos não são válidos. Eu só quero chegar com você num ponto. É muito mais fácil apontar os pecados dos outros. É mais fácil enxergar o cisco que está nos olhos dos outros do que enxergar a trave que está diante de nós. Isaías, ele enxergava sim o pecado do povo. O povo gostava de beber, o povo se apoiava na sua própria sabedoria, o povo gostava de adquirir casas e mais casas e mais casas e mais casas, só queria riqueza e se esqueciam de Deus. Pegamos uma lupa muitas vezes, queridos, para esmiuçar o pecado do outro, mas nos tornamos cegos para os nossos pecados. Mas nós precisamos
ter uma visão da santidade de Deus para compreender que o problema muitas vezes está dentro de nós. Você conseguiu compreender? Amém, gente? Quem está entendendo, diga amém. Amém? Estão comigo aí? Estão com a carinha batida. Isaías apontava o pecado do povo, mas ao ver a glória de Deus, ele diz: ai de mim, porque eu sou pecador. E é impressionante que ele enxerga, queridos, que ele habitava no meio de um povo de lábios impuros, e ele foi contaminado com o pecado do mesmo povo que ele, no capítulo 5, ele distribui um monte de ai daquele, ai daquele, ai daquele. Mas ele mesmo foi contaminado com um dos pecados que aquele povo cometia, que era justamente falar mal dos outros, xingar, murmurar. A sua língua, o pecado de Isaías estava na sua língua, ele não continha a sua língua, mas ao ser confrontado com a glória de Deus, eu acredito, irmãos, que Isaías, ele se abaixa, eu acredito que ele se joga ao chão, porque ele não consegue mais contemplar, porque ele foi confrontado com o seu pecado, e é isso que a glória de Deus faz com a gente. Só que ele confessou o seu pecado diante de Deus, e pecado admitido, pecado confessado, é pecado perdoado. Amém, queridos? Sempre que reconhecemos os nossos pecados diante da santidade de Deus, Ele é bom o suficiente para perdoar os nossos pecados. Quem não consegue, por sua vez, renunciar o pecado, não consegue alcançar o favor de Deus e muito menos viver uma vida de santidade. Vou repetir para você. Quem não consegue renunciar o pecado, não consegue alcançar o favor de Deus e muito menos viver uma vida de santidade. Vem comigo e eu termino com 2 versículos da palavra do Senhor. 1 João, no capítulo 1. Você conhece esse versículo, mas eu quero ler ele com você. 1 João, no capítulo 1, no versículo de número 9. Amém? Achou? Está lá no finalzinho da Bíblia. Não achou? Segue ali com a gente. Se, porém, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê, irmãos? Hein, irmãos? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Porém, tem um se na frente. Se confessarmos. Tem tantas pessoas que gostam de conviver com pecados de estimação. Tem tantas pessoas que gostam de conviver com esse tipo de pecado. Gostam de conviver com certos pecados. Isaías era um homem que pecava constantemente na sua língua. Mas ele confessou, ele renunciou o seu pecado. E aí a palavra do Senhor, lá no versículo 7, o Senhor diz para ele que o pecado dele havia sido perdoado e a sua iniquidade sarada. Por quê? Porque Isaías confessou o seu pecado. No
no livro de Provérbios, no capítulo 28. Vamos lá comigo. E aí a gente termina. Provérbios no capítulo 28. Eu gosto muito desse versículo. No versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: o que encobre as suas transgressões, jamais, diga comigo, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, não é simplesmente confessar, é confessar e deixar. Alcançará o que, queridos? Misericórdia. Quem quer alcançar a misericórdia de Deus aqui? Eu quero demais. Quero muito. Para isso, é preciso confessarmos os nossos pecados diante de Deus e deixar os nossos pecados na presença do Senhor, para que nós possamos alcançar misericórdia. Salmo 32 diz que Davi encobriu o seu pecado diante de Deus. E diz a palavra que enquanto Davi encobriu os seus pecados de Deus, os seus ossos envelheceram. Querido, não fica deixando esse pecado remoendo o seu coração e arrebentando a sua alma. Confessa isso diante de Deus. E essa semana eu estou com uma música, queridos, no meu coração. Os mais antigos aí vão lembrar dessa canção. Não sei se, acredito que o Jonas vai conseguir acompanhar aqui. E essa música, eu até imprimi a letra dela aqui para mim não esquecer. Essa música diz o seguinte: a minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era cego e desprezível pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quem conhece? Quem conhece? Levanta a mão. Amém? Será que a gente consegue? Tá pegando a cifra aí, não é bobo não, né? A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus transformou, olha lá, minhas trevas em luz. Quando Ele estender a sua mão para mim. Vamos ficar de pé? Quando Jesus estender a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. A outra parte. Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade posso sossegar.
pois com ele fui liberto do perigo e do mal, pois ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia! Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estender a sua mão para mim. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Aleluia. Querido, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã. Diante da glória de Deus, diante da santidade de Deus e da presença de Deus, a qual nenhum de nós pode esconder nada. Que tipo de situação e pecado você tem carregado contigo? E que tem te afastado da presença do Senhor? Ou talvez você tenha até vindo à casa de Deus, você tenha até vindo na presença do Senhor, aqui na casa do Senhor, tem sido um crente assíduo, mas ao ser confrontado com a glória de Deus, se Jesus fizer uma inspeção dentro do seu coração e da sua alma, será que você não tem nada para dizer para Ele? Será que você não tem nada para falar com Ele? Fala assim: Jesus, ai de mim! Queridos, eu carreguei comigo muito tempo. Diante do Senhor aqui da igreja, eu falo isso com você hoje com temor e tremor. Eu fui escravo durante muito tempo da pornografia. Falo isso com você aqui hoje com o coração aberto e feliz, porque eu fui liberto dessa desgraça. Porque o dia que eu fui confrontado, o dia que eu fui confrontado com a glória de Deus, o dia que eu fui confrontado com a santidade de Deus na minha vida, eu não podia mais continuar da forma que eu estava caminhando, destruindo a minha vida, acabando com a minha vida e com a minha alma. Vindo à casa de Deus, ministrando ao Senhor, mas fui confrontado, e para a glória de Deus eu abandonei esse pecado. E eu falo isso para você nessa manhã porque eu fui perdoado, e hoje não sou mais escravo disso na minha vida, para a glória de Deus. Eu falo isso, queridos, eu tremo aqui no altar do Senhor, porque eu disse: ai de mim, ai de mim. Ministro a pessoas, falo com pessoas, sou um crente muitas vezes de fachada e estou acometido de um pecado, mas confessei o meu pecado e abandonei e alcancei misericórdia e fui perdoado por Deus, para a glória de Deus. Falei isso para você nessa manhã, para te incentivar. Eu não sou melhor do que ninguém que está aqui, muito pelo contrário, querido. Nessa manhã, talvez seja um dos menores aqui, mas estou aqui diante da glória de Deus, falando isso para você, para te incentivar, para que você possa abandonar este pecado
E eu digo para você com certeza, tem homens aqui nessa manhã que são escravos disso que eu acabei de falar. Confessem o seu pecado e abandonem para que vocês sejam perdoados e alcancem misericórdia. Existem mulheres aqui que chegam num salão de beleza e conta a vida de uma irmã todinha, conta a vida de outra pessoa todinha diante da manicure, pedicure, da cabeleireira, sei lá, porque a sua língua ainda não foi curada por Deus. Você ainda não confessou esse pecado ao Senhor e você precisa confessar diante de Deus. Pena que nós temos mais tempo, não temos mais tempo. Eu queria chamar você aqui à frente para que nós pudéssemos ter um momento aqui de nos derramarmos da presença de Deus. O Senhor sonda e conhece o seu coração. Ele está precisando que você abra a sua boca, abra o seu coração, escancare as portas do seu coração para que você seja perdoado no nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, Jesus, porque embora sejamos pecadores, embora sejamos pessoas falhas, o Senhor nos entende. O Senhor nos compreende porque o Senhor esteve aqui na terra e o Senhor viu de perto o que as pessoas passam, o que as pessoas sentem, como elas são tentadas no dia a dia. Mas o Senhor também veio aqui para provar que é possível viver uma vida sem pecado. É possível viver uma vida de santidade diante de Deus. Meu Pai, nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor. A omissão, Deus, o pecado da omissão. Quantas vezes deixamos de falar a Tua palavra para pessoas? Quantas vezes, Senhor, deixamos de, ó Deus, pregar o Evangelho para pessoas que estavam precisando? Quantas vezes deixamos de ajudar o nosso próximo? Quantas vezes deixamos de vestir o nosso próximo? Meu Deus, o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Sabes, ó Deus, quando me assento, quando me levanto, quando eu me deito para dormir, quando eu acordo, nada está escondido do Senhor. Nada está escondido do Senhor e dos teus olhos. Mas, ó Deus, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos confronte com a tua santidade e com a tua glória, meu Deus. Para que nós possamos dizer: ai de mim, ai de nós, porque nós somos um povo pecador nesse sentido, nessa situação. E te pedimos perdão, Pai. Perdão, Pai. Obrigado porque nessa manhã o Senhor falou aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Querido, Deus te abençoe rica e abundantemente. Não saia antes de abençoar algumas pessoas que estão aí próximas de você. Em nome de Jesus. E hoje à noite tem culto para a glória de Deus. Mas Jesus transformou